Pessoal, agora a gente vai entrar na parte de, a gente pode dizer, classificação sanguínea, né? Mas especificamente eu vou passar só superficialmente pela parte da classificação, porque não é o objetivo da aula, certo? É o objetivo só do LH e eu não posso entrar muito, para depois a gente ver as duas técnicas principais de tipagem sanguínea. Então, a tipagem sanguínea é o processo de coleta e análise do sangue do paciente para identificar qual grupo sanguíneo ele pertence. Além de facilitar na hora do atendimento, também é importantíssimo saber o tipo sanguíneo para doações de sangue, transfusões e para o período gestacional. A tipagem sanguínea é feita por meio de exame laboratorial, certo? O sistema sanguíneo do tipo ABO se refere à presença de antígenos na membrana das células sanguíneas. Por que eu fiz esse destaque do sistema ABO? Porque não existe apenas esse sistema de classificação sanguínea, certo? Nós temos o ABO, nós temos o RH e inúmeros outros. Esse é apenas o principal, tá? Então, no sistema ABO, a gente vai ter a presença desses antígenos, dessas proteínas, na membrana das nossas células sanguíneas. Estes antígenos, eles vão ser reconhecidos pelo sistema imune de quem não possui esses antígenos, né? Então, por isso que tem o problema da incompatibilidade sanguínea. Nesses testes também se avalia o fator RH, proteínas que também existem na membrana das hemácias, e se presente, o RH é positivo e caso contrário, se não tiver a presença dessa proteína, o RH é negativo. Mas aí no caso antígeno, só chama de antígeno se ele for reconhecido de forma como estranho em outra pessoa. Né? Exatamente. Mas normalmente não é um antígeno. Não é é um antígeno próprio, né? Que é aquele que é o que a gente chama de tolerógeno. Que ele não causa resposta imunológica em nós, porque ele não é reconhecido como antígeno estranho. Mas no outro indivíduo que não for do mesmo tipo sanguíneo, ele vai ser reconhecido como estranho. Antígeno próprio. Tolerógeno. Tu é o quê? Tolerógeno. Ah, tolerógeno. Isso. Não, autoantígeno é da própria pessoa. Aloantígeno é entre espécies. Autoantígeno sou eu mesmo, né? São proteínas do meu próprio organismo. Aloantígeno é que é da minha própria espécie. Então, por exemplo, uma transfusão errada vai ter um aloantígeno, porque mesmo sendo da mesma espécie, vai ser reconhecido como antígeno estranho, certo? Então, são os prefixos, né? Auto é da própria pessoa, alo é dentro da mesma espécie, certo? É o conceito base dos transplantes, né? Que tem lá. É o aloenxerto, autoenxerto. Então tem só essa diferença. Mas o caso seria utilizado para transplante, gravidez, ou seria, por exemplo, para antígenos estranhos? Seria mais para voltado para essa parte dos transplantes, certo? Então, se a pessoa tem a proteína RH na membrana, é RH positivo, se não tem, é RH negativo. O sangue humano ele pode ser classificado entre 4 tipos diferentes, seguindo o sistema ABO. A, B, AB ou O, além de 2 fatores de RH, negativo e positivo. Os antígenos do grupo sanguíneo ABO são muito importantes na medicina transfusional. Eles são os mais imunogênicos de todos os antígenos do grupo sanguíneo. Então, quando eu acabei de falar para vocês, existem vários sistemas de classificação do sangue, mas aqueles que têm um processo grave, né, quando a gente tem a interação de incompatibilidade, é o sistema sanguíneo do tipo ABO, certo? Então, por isso que ele é tão destacado no sistema de classificação sanguínea, ok? Porque ele é o mais imunogênico de todos os antígenos do sistema sanguíneo. E a causa mais comum de morte quando a gente tem alguma transfusão errada, certo? É devido ao sistema ABO e não aos outros tipos de sistema de classificação sanguínea. Então, os antígenos do grupo sanguíneo ABO também foram importantes no processo evolutivo, porque eles sugerem que o tipo sanguíneo confere vantagem de seleção, né? Então, por que quando a gente vai investigar, né, a tipagem sanguínea de determinado componente, os caucasianos têm uma maior predominância de A,
Aí vem os asiáticos, tem uma maior predominância de O. Por que tem essa diferença, né? Esses estudos avaliativos da tipagem sanguínea sugerem que essa classificação do sangue, ela teve relação evolutiva com alguma vantagem seletiva. Aqueles que são caucasianos, eles se adaptavam melhor às condições daquele continente, né? Tendo o sangue A. O sangue O, ele se adaptava melhor às condições do continente asiático. Então, por isso que tem essas proporções diferentes, certo? Por exemplo, o fenótipo ABO tem sido associado a úlceras estomacais, que é mais comum em indivíduos do grupo O, ou seja, é uma vantagem evolutiva não ser do grupo O no quesito obtenção, né, a ocorrência de uma úlcera estomacal. Enquanto a gente tem no câncer gástrico, que ele é mais comum em indivíduos do grupo A. Então, é uma vantagem evolutiva não ser do grupo A no quesito câncer gástrico. Então, a gente observa que tem uma correlação, certo? Prendeu, foi tudo aqui. Meu Deus do céu, tá saindo não. Outra observação é que indivíduos com o tipo sanguíneo O tendem a apresentar níveis mais baixos do fator VON, ou seja, eles têm uma tendência menor à trombose. Se eu tenho indivíduos que têm uma condição genética que faz com que eles expressem uma quantidade muito maior do fator VON, quem é o fator VON que a gente acabou de ver, né? Que vai iniciar a formação do tampão plaquetário, ou seja, a formação do coágulo. Então, se ele tem mais, ele vai ter a tendência à trombose. Então, os do tipo sanguíneo O, eles têm níveis mais baixos de fator VON, ou seja, tem uma tendência menor à trombose, certo? Então, como é que a gente faz a classificação do sangue, né? Aqui, eu destaco para vocês que os antígenos do sistema ABO, eles não existem só ligados à membrana das hemácias, tá? Eles existem ligados às outras células sanguíneas também, como linfócitos, certo? Neutrófilos, mas a predominância em relação à classificação sanguínea é a presença deles nas hemácias. O único que é ligado exclusivamente às hemácias é o fator RH, portanto, a proteína RH, tá? Quando a pessoa é RH positiva, ela vai ter a proteína RH ligada apenas à membrana das hemácias. Já os antígenos, né, do sistema ABO pode existir em outras células sanguíneas. Então, quando o indivíduo ele é do tipo A, na classificação do sistema ABO, significa que ele tem na membrana das suas células o antígeno A. E além disso, ele pode vir a produzir a aglutinina anti-B, certo? Esse antígeno A também pode ser chamado de aglutinogênio A, certo? Então, o indivíduo A, ele tem na membrana o antígeno A e produz a aglutinina B. O indivíduo do sangue B vai ter na sua membrana o antígeno B e produz a aglutinina anti-A. O indivíduo AB vai ter tanto o antígeno A como o antígeno B e não produz nenhuma aglutinina, porque se ele produzisse, como o próprio nome já está falando, né? Aglutinina, ou seja, a aglutina. Se ele produzisse ou anti-B ou anti-A, como ele tem os dois, ele iria, né, coagular as suas hemácias. Então, ele não produz nenhuma aglutinina. E o indivíduo do sangue O não tem nenhum antígeno na sua membrana, nem o A nem o B, mas produz ambas as aglutininas, né? Tanto o anti-A como o anti-B. Então, como é que acontece esse processo de interação? É isso aqui que vocês estão vendo, né? Tem a hemácia, na membrana dela vai ter o antígeno específico do grupo A, antígeno A, do grupo B, antígeno B, do AB vai ter tanto antígeno A como antígeno B. E aí esse antígeno vai poder vir a ter contato com o anticorpo, a aglutinina, do tipo específico, por exemplo, uma transfusão errada. Então vamos supor que essa bolinha azul seja o antígeno A. Aí houve uma transfusão errada que o indivíduo produz a aglutinina anti-A. Aí vai vir essa aglutinina, esse anticorpo, vai se ligar aqui e iniciar o processo de aglutinação dessas hemácias. E aí o sangue deixa de ser fluido, começa a ficar, né, mais denso, e aí vai causar inúmeros danos ao indivíduo, formação de trombos, causando, culminando na maioria das vezes com a morte do indivíduo. Então aqui, né, tabelinha para conseguir compreender melhor. As hemácias vão ter aí na sua membrana do grupo A o anti-A,
do grupo B vai ter um antígeno B, do grupo AB vai ter um antígeno A e um antígeno B, e do grupo O não tem nenhum antígeno na sua membrana. Aqueles que pertencem ao tipo sanguíneo A vão produzir os anticorpos anti-B, certo? Eles não podem produzir anti-A, porque eles têm na membrana dele um antígeno A. Então, se eles produzissem anti-A, eles mesmos iriam se matar, né? Então, não tem como. Então, eles produzem o anticorpo anti-B. Já os indivíduos do grupo B produzem o anticorpo anti-A. O indivíduo do grupo AB não produz nenhum dos dois, porque ele possui os dois antígenos, e já o indivíduo do grupo O produz os dois anticorpos, anti-A e anti-B, certo? Aqui é só a identificação dos antígenos da membrana. Uma dúvida que eu tinha até assim, por exemplo, uma pessoa do grupo O não vai produzir os dois anticorpos. Vamos já ver isso aí. Vamos já ver. Ah, sim, era isso? Pronto, pois vamos já ver. Aqui é mais uma vez, ó, a tabelinha, e que já vai facilitar para vocês compreenderem na hora que for fazer aí os testes, né? Então, mais uma vez, quero que vocês observem a questão genética, né? Os alelos que codificam para esse tipo sanguíneo. Então, o tipo O, ele é codificado por alelos recessivos, né? A pessoa tem um gene Izinho. Para ter o tipo A, ele tem que ter um alelo dominante, pelo menos um alelo dominante do tipo IA, ou seja, é uma codificação genética do tipo dominante, né? Basta ter um alelo dominante que já caracteriza para o tipo sanguíneo. Então, para ser A tem que ser IA ou IA-izinho, que é o recessivo, então permanece sendo do tipo A. Para ser do tipo B, IB ou IB-izinho. E para ser do tipo AB, tem que ser os alelos codominantes, né? Ambos têm a mesma força de dominância. Então, vai ser IA e IB que caracteriza a ocorrência do tipo sanguíneo AB, certo? E quanto ao RH, né? Para ser RH negativo, ou seja, não tem a presença da membrana RH, da proteína RH na membrana, vai ser RR, né? Recessivo. E para ter a presença RH positivo, ou é dominante ou heterozigoto, ou homozigoto dominante ou heterozigoto, certo? Os antígenos produzidos pelo O, vocês já viram, né? Aqui. E no caso do sistema RH, não vai ter a proteína na membrana das hemácias. E quando for RH positivo, vai ter a proteína na membrana das hemácias. Quanto aos anticorpos que são produzidos, vocês também já viram quanto ao sistema ABO. E quando chega aqui no sistema RH, ele não tem a proteína RH na membrana das hemácias, mas ele consegue produzir o anticorpo anti-RH, certo? Enquanto aqui nas pessoas que são RH positivo, ela tem a presença da proteína na membrana das hemácias e obviamente não vai poder produzir o anticorpo para o RH. Por exemplo, na questão do RH, acontece a sensibilização, mamãe RH negativo que eu consigo, e no caso de mamãe CD e tiver um filho A, não acontece a mesma coisa. Vamos já chegar lá. Vai ser tudo, é porque eu fiz umas perguntas que normalmente a gente, que acontece, né? Eu botei tudo no final, viu? Então, vamos ver aqui qual seria o resultado de uma tipagem sanguínea que a gente estaria aplicando diretamente o anticorpo, né? Então, vamos supor que a pessoa tem o sangue do tipo O. Se ela tem o sangue do tipo O, ela não produz nenhum antígeno A, nenhum antígeno B, né? Então, eu pego e pingo os anticorpos aqui, vai aglutinar? Não vai, porque ela não tem nenhum antígeno A, nenhum antígeno B, certo? Venho aqui a pessoa do tipo sanguíneo A. Eu venho e pingo o anticorpo anti-A aqui e pingo o anticorpo anti-B aqui. O anti-B aglutinou? Não. Por quê? Porque ela não tem antígeno B na membrana, ela tem um antígeno A, por isso que aqui aglutinou. A pessoa do tipo sanguíneo B, pego aqui e coloco o anti-A no primeiro e coloco o anticorpo anti-B no segundo. Vai aglutinar no segundo porque ele tem o antígeno B na sua membrana, certo? Aqui no primeiro não vai. Quando a gente parte para o RH, é a mesma coisa, né? Aqui no AB, se eu botar o anticorpo anti-A e o anti-B, vai aglutinar os dois porque ele tem os dois antígenos, né?
Então, se eu partir para o RH é a mesma coisa, não tenho a proteína na membrana, então quando eu pingo o anticorpo anti-RH, não vai aglutinar porque não tem nada na membrana. Agora, se eu pingo aqui no RH positivo, vai aglutinar porque existe a presença da proteína na membrana, certo? Então, antígeno ou aglutinógeno é o que tem na membrana. Isso. O anticorpo ou aglutinina é o que você compra desse. Exatamente. Outra coisa também. Agora não confundam, só um instante, não confundam o anticorpo que é aplicado na tipagem com o anticorpo que é produzido pela pessoa que tem o tipo sanguíneo. Por exemplo, a pessoa do tipo sanguíneo A, ela vai produzir o anticorpo anti-B, certo? Mas na tipagem sanguínea eu vou detectar que ela é A com qual anticorpo? Com anti-A, certo? Oi. Outra coisa que eu perguntaria eu acho que é alelo Hzão e Hzinho. Tem a ver com falso O. E quando, por exemplo, eu não estou lembrado bem, parece que é quando tem tipo IA e tem Hzinho, parece vai como se fosse um falso O, né? Eu não sei não. Eu já ouvi falar desse aí do pseudo-O. Eu até li, mas eu não dei continuidade. Na verdade, na unidade tinha pseudo-0. No O foi o que confundiu. Até tinha antigamente o negócio de dizer que não é O, que é 0, né? Porque ele não tem os antígenos, mas aí já se mudou e já admitiu que é o O mesmo, certo? Mas eu não me lembro não, mas eu vi alguma coisa superficial desse pseudo-O, mas não estou me lembrando agora não. Oi. Ela é o precursor. Esse antígeno H é o precursor, né? No O não tem a glicosiltransferase que converte esse H em A ou em B, né? Então, por isso que se chama falso O, mas na verdade é porque ele não tem, ela tem a glicosiltransferase, mas ela é inativa. Então, o precursor, todas as membranas, né, tem ali o H. Só que como o tipo A ele vai ter a glicosiltransferase do tipo A, aí ela converte esse precursor H em antígeno A. Já o B vai ter o quê? Vai ter a glicosiltransferase do tipo B que converte essa proteína H em antígeno B. Entendeu? Então esse H é o precursor. E o O ele tá cheio desse H, que ele não é reconhecido, né? Eu vi essa via de conversão da proteína H em anti-A e antígeno A, né? Não confundam com anticorpo. No antígeno A e no antígeno B, certo? Então aqui, ó, como vocês já devem saber, né? O AB ele é o receptor universal, certo? Ele pode receber tanto do A, como do B, como do O. O A ele só vai poder aqui, né? Receber do A. E vai poder do A para o AB e vai poder receber do O. O B ele só vai poder receber do B e receber do O. E ele também, o O vai ser o doador universal que doa para todo mundo. A mesma coisa vai ser aqui no fator RH, que vai ter o mesmo questionamento, né? Por que uma pessoa com o RH positivo, ela vai poder aí ser o receptor universal tanto do RH negativo, por quê? Porque o RH negativo ele não produz o anti-RH. Então como é que ele pode receber do RH negativo, né? Então ele é um receptor universal, ele pode receber tanto de RH negativo como de RH positivo, como o RH negativo é o doador universal, ele doa tanto para o negativo como para o positivo. Então lá na frente a gente vai saber por que eles podem doar mesmo produzindo os anticorpos que podem causar a aglutinação, tá? Já. Então, basicamente, os anticorpos que são produzidos para o sistema de classificação sanguínea, que já facilita o processo de início da compreensão, são os anticorpos IgG e IgM, certo? Os anticorpos IgG são os anticorpos que estão nos fluidos, né? Que circulam na corrente sanguínea e podem atravessar fluidos como, por exemplo, a placenta. IgM não atravessa a placenta, certo? Porque há necessidade da presença de um transportador para que haja esse transporte na placenta. E não tem transportador para anticorpos do tipo IgM, somente para do tipo IgG, certo? Então, inicia o processo de resposta para os questionamentos de vocês aí. Oi. Então, é por isso que
ele não nasce com os anticorpos contra aquele A ou aquele B. Se tiver contato, exatamente. Mas é pela placenta da mão, é só se tiver uma transfusão? Não, é pelo momento em que no momento do parto é a primeira vez que tem o contato do sangue da mãe com o sangue do bebê. Aí que há o estímulo da resposta para a geração do IgG. Porque não precisa da exposição para mudar de classe. Então ele precisa ser ativado para que haja a mudança de classe, de IgM para IgG, que é mais específico. Isso só vai acontecer no momento que houver contato sanguíneo, porque pela placenta não vai acontecer, porque não tem transportador para o IgM, certo? Professor, só uma dúvida em relação a isso que a senhora falou. O bebê nasce, ele é do tipo sanguíneo A, aí ele vai produzir o anti-B. Só que ele teria que ter uma sensibilidade, né? Um contato com algum sangue B para começar a estimular o sistema imune. Normalmente, no sistema sanguíneo já se produz os anticorpos naturalmente. É uma memória natural, não é necessário uma exposição. É necessária a exposição para converter de IgM para IgG, certo? Porque justamente sobre isso aí, no Gaito, no capítulo 26, ele fala que através de alimentos e até de bactérias, como é estimular e bactérias. Porque nós temos a nossa microbiota normal, né? E elas possuem proteínas extremamente semelhantes com anti-A, o anticorpo anti-A e o anticorpo anti-B. E aí estimula a síntese desses, que foi que a gente viu na nossa aula do sistema imune. Os anticorpos IgM, obviamente, por ser uma imunidade adquirida, eles são específicos. Mas eles são muito específicos? Não, né? Quem é que é muito específico? Ou IgA, ou IgG, ou IgE, certo? Então, essa mínima inespecificidade faz com que eles sintetizem através da nossa microbiota normal, que existe dentro do organismo. Que vai ter, desde o feto, ele tem ali o contato, o início da sua produção, ele vai ter o contato através do contato com a mãe, da formação da sua microbiota. Então, essas bactérias que existem naturalmente dentro do nosso organismo em simbiose, têm essas moléculas similares que estimulam a produção desses anticorpos do tipo IgM, certo? Professora, mas a senhora falou que ela produz anticorpos antes da exposição, mas no caso do RH, a mãe só vai ser sensibilizada com os anticorpos no contato da Isso. Então, é como se ela não tivesse produzido o fator até ter contato com o primeiro filho. Então, não produz no caso do RH. Isso, do RH não, do sistema ABO, que é que tem essas bactérias que tem as proteínas similares, certo? Então, por isso que na eritroblastose, que a gente vai já ver, tem que ter o primeiro contato sanguíneo para que inicie o processo de síntese dos anticorpos. Então, vamos lá. Existem duas coisas que acontecem quando a gente tem o contato por incompatibilidade sanguínea. Primeira delas é a reatividade desencadeada pelos anticorpos, que é o que a gente chama de processo de hemólise, certo? E o segundo, que é o que a gente tem relacionado à transfusão sanguínea, é o processo que a gente chama de hemolítico ou hemoaglutinação, certo? Então, qual é a diferença entre esses dois, né? No processo de hemólise está aqui a hemácia, né, com seus antígenos, aí chega um anticorpo ante o antígeno que tem nessa hemácia, vai se ligar a ela. O que é que os anticorpos fazem quando se ligam ao antígeno? Opsonizam, né? Eles fazem a opsonização para que eles sejam destruídos, ou pelas células fagocitárias, ou pode chegar lá no baço e ser destruído lá no baço, ou pode chegar lá no fígado e ser destruído no fígado. Então, o processo de hemólise é a destruição dessa célula diretamente, certo? Os anticorpos vão se ligar a ela, vão sinalizar para que essa célula seja destruída. O que é o processo hemolítico ou hemoaglutinação? É quando a gente tem uma transfusão sanguínea errada, que a pessoa já teve o estímulo, né, da síntese dos anticorpos, e aí esses anticorpos eles começam a o quê? Se ligar a uma hemácia, e a outra extremidade do IgM pentamérico se liga a outra hemácia, que se liga a outra hemácia, que é o que a gente visualiza no teste de tipagem, que é a aglutinação. Então elas começam a se juntar. Então a hemólise é a degradação da célula diretamente, e a hemoaglutinação é o acúmulo dessas células, certo? Que vai ser principalmente desencadeado pela diferença morfológica dos anticorpos.
Aqui são anticorpos IgG, que existem principalmente na forma livre, ou seja, única, certo? Então, eles vão se ligar e opsonizar para a destruição dessa célula. E aqui é principalmente pelo IgM, que existe nessa forma pentamérica, que começa o processo de aglutinação, certo? Então, duas coisas podem acontecer quando a gente tem um contato por incompatibilidade sanguínea. Ou a hemólise ou aí a hemoaglutinação, certo? E um exemplo aqui da hemoaglutinação, vocês visualizam. O sangue do grupo A está sendo transfundido para o indivíduo que é do grupo B. Ou seja, se o sangue do doador é do grupo A, significa que ele produz anticorpos anti-B. Então, ele está sendo jogado dentro do sangue do indivíduo que tem as hemácias ricas em proteína aí do antígeno B. Então, começa a haver o quê? Processo de hemoaglutinação. Então, essas células começam a aglutinar e aí, ó, vão começando a bloquear certos vasos sanguíneos, aí certas regiões do corpo vai começando a ter isquemia, até que vai se acumulando. Se está bloqueado, essas células sanguíneas vão começar a se acumular mais ainda e fechar vasos de calibres cada vez maiores, certo? E aí vai causar uma coagulação intravascular disseminada, que é a CID, ok? Por isso que na maioria das vezes que a gente tem uma transfusão errada, que isso raramente, muito raramente mesmo acontece hoje em dia, a gente tem aí a morte do indivíduo. Raras vezes ele consegue escapar. Então, esses anticorpos desencadeiam uma reação transfusional hemolítica, né? Que é a hemoaglutinação, que pode causar coagulação intravascular disseminada, choque, insuficiência renal aguda e a morte do indivíduo. Opsonização. Pronto. As proteínas do sistema do complemento que a gente viu na aula passada e os anticorpos têm essa função dentro do nosso sistema imune, que é conseguir, através dos seus sítios específicos, se ligar a determinadas estruturas, sejam micro-organismos, sejam células problemas, elas se ligam a essas estruturas e a partir do momento que o anticorpo está ligado a alguma coisa, ou uma proteína do sistema do complemento, ele marca aquela coisa para ser destruída. Esse processo de marcação para destruição é chamado de opsonização. Por isso que nós chamamos esses anticorpos de opsoninas, porque eles marcam para que o processo de opsonização aconteça, ou seja, a destruição dessa célula. Não. O sistema do complemento são aquelas proteínas, o C3, né, o C5, que são clivados, que também tem o papel de opsonização. E o sistema do complemento, ele compõe a imunidade inata. E aí já é a imunidade adquirida, exatamente. Então, um exemplo clássico, né, que a gente conhece da eritoblastose fetal, o que é que acontece? A mãe, né, que é RH negativo, ela tem a primeira gravidez dela em que o bebê é RH positivo, certo? É por isso que no processo do pré-natal, nos inúmeros exames que a gente faz logo no início, um deles é a tipagem sanguínea, para ter certeza qual é o RH da mãe. Porque se ela tiver o RH negativo, já se faz aqui a prevenção, que eu vou já chegar lá, certo? Mas enfim, a mãe é RH negativo e o bebê é RH positivo, certo? No momento do parto, vai haver o primeiro contato entre o sangue do bebê com o sangue da mãe. Se houve o contato, essa proteína, né, do sangue que está lá nas hemácias do bebê, que está tendo o primeiro contato, vai ativar os linfócitos B, certo? A produzirem os linfócitos B com anticorpos anti-RH, certo? Por quê? Porque entrou a hemácia do bebê que tem a proteína RH na membrana, entrou lá na circulação da mãe. Ele foi e reconheceu como estranho, porque as hemácias da mãe não têm RH. Então, reconheceu como estranho, né? Ativou o linfócito B e tudo mais, gerou a célula de memória. Aí, na segunda gravidez, é que vai provavelmente acontecer o problema. Porque se na segunda gravidez o bebê também for RH positivo, se eu tenho células de memória, significa que a mãe já fez o quê? A mudança de classe do IgM para o IgG. E o IgG consegue atravessar a placenta?
Sim. Então ele vai atravessa a placenta e na hora que ele tem contato com o sangue do bebê que tem o fator RH positivo, tem a presença da proteína, ele começa a atacar as células sanguíneas do bebê e vai acarretar na morte do feto, certo? Não? Tá bom. Então vamos lá. Tem a mãe RH negativo, né? Que ela produz os anticorpos ali, mas não consegue atravessar a placenta para chegar no bebê, tá? Não vai acontecer isso porque ela não tem contato com o sangue direto do bebê. Somente no momento do parto é que vai ter o contato entre o sangue da mãe e o sangue do bebê. E aí quando a mãe tem contato com o sangue do bebê, como o sangue dele tem o quê? As hemácias dele, né? As hemácias dele não tem a presença do RH, ele não é RH positivo. A mãe é RH negativo. Então para ela aquele RH é estranho. Então ela detecta o RH positivo e desenvolve uma resposta imunológica para aquele RH positivo. Vai ter algum problema para esse bebê? Não, porque ele já nasceu, foi no momento do parto. Então para ele não teve problema não, ele só sensibilizou a mãe, entendeu? Então ela produziu anticorpos específicos para esse fator RH. Se ela produziu anticorpos específicos, o que é que aconteceu? Ela gerou células de memória, certo? Ok, engravidou novamente, a segunda gravidez, o bebê também é RH positivo, certo? As células de memória contendo os anticorpos do tipo IgG, certo? Vão atravessar a placenta e a partir do momento que atravessa a placenta, ele já consegue, desde o princípio da concepção, ter contato com o sangue do bebê, ou seja, vai começar a aglutinar todo o sangue do bebê. Se começar a aglutinar o sangue do bebê, começa a causar os coágulos, vai ter isquemia nele, vai causar a morte do feto, certo? Aí assim, é porque vai ser transferido para ele anticorpos que foram produzidos na mãe. Então ele é pequenininho, aí já é o suficiente, né, para fazer problema para ele. Não é porque ele é só pequenininho não. Se eu pegar 400 ml de sangue, tu é A, se eu pegar 400 ml de B e jogar em ti, tu já morreu, entendeu? Aí tem introdução também. O quê? A troca de sangue com o feto, aí não vai ter o segundo par. Não, mas o que é que acontece? Esse IgG ele não fica saindo e entrando? Então, a partir do momento que a célula de memória atravessou a placenta, teve contato com o sangue, ela não teve contato com o antígeno? Sim, eu estava dizendo que não tem contato com o sangue do feto com o da mãe. Isso. O IgG. Isso, mas ele consegue se amplificar como? Ele não entrou em contato com o sangue, aí ele teve contato com o antígeno? A partir do momento que a célula de memória ela é ativada, ela vai sofrer o quê? Expansão clonal. Ela volta pela própria placenta e aí sinaliza para que se expanda mais ainda. Então ele vai se proliferar até o quê? Até eliminar aquele antígeno. Esse antígeno ele é estranho, eu preciso eliminar ele. Então ele começa a se multiplicar cada vez mais até acabar com todos os antígenos, ou seja, até matar o bebê. Só dá uma dúvida, o linfócito B, ele vai ser ativo, vai vir o plasmose, aí depois ele vai produzir anticorpo. O IgM não tem, só é um anticorpo, o IgG é outro anticorpo, mas não tem uma relação não. Ele é o precursor inicial, lembra do processo lá que ele vai modificar de classe? Lá do folículo germinativo, tu assistiu a aula? Não, né? Pronto, pois acontece esse processo. Primeiro ele tem contato, ele ativa a proliferação de anticorpos do tipo IgM. Esses anticorpos IgM, eles têm uma resposta boa, eficiente, mas eles precisam se tornar mais específicos para ter uma resposta mais eficaz. E aí eles se direcionam lá para o folículo germinativo para mudar a classe do anticorpo, e aí eles mudam para a classe de anticorpo IgG na membrana. Então começam a ter agora linfócitos B com IgG na membrana. E esse IgG ele pode entrar, né, para atravessar a placenta para atacar o feto. Aí, por exemplo, eu vou trazer aqui para uma infecção, uma doença. Quando a pessoa tem a primeira vez essa doença, aí tem o IgM por um bom tempo, depois vai ter todo esse processo da IgG. Da segunda vez que ele tem a mesma doença, vai ter bastante IgG por causa da célula de memória. Né? Exatamente. Por isso que a resposta secundária ela é sempre mais rápida e mais eficaz. Porque vai se proliferar de forma muito mais rápida. Essa célula de memória que produz é um anticorpo?
Ou elas induzem o linfócito a produzir um anticorpo? Não, quem produz anticorpo é linfócito B. Linfócito T é outra coisa, certo? É o B. O B se diferencia em plasmócito, que secreta os anticorpos na forma livre. Tá, então essa memória só vai dizer para avisar. Então, isso, ela vai. Não, vamos aqui continuar se proliferando, porque a gente tem que se diferenciar em mais plasmócitos, porque eles vão secretar os anticorpos na forma livre para eliminar esse antígeno estranho, certo? Então, o que é que acontece, né? Quando a gente detecta que a mãe é RH negativo, mesmo sem saber o RH da criança, já se faz aqui a prevenção através da aplicação de anticorpos anti-RH logo após o nascimento da primeira gestação, né? Porque ele não vai ser sensibilizado ali na primeira gestação, então não vai iniciar a produção dos anticorpos anti-RH assim que tem o contato com o sangue do bebê. Então se colocam anticorpos anti-RH logo após o nascimento para quê? Para já eliminar o antígeno. Então o antígeno ele não vai ter oportunidade de ter contato com as células do sistema imune da mãe para que ela desenvolva as suas células de memória. É um anticorpo, anticorpo. É como se fosse o que a mãe vai produzir, entendeu? Só que como eles jogam uma dose cavalar do anti-RH, ele já destrói, né, o antígeno antes que o sistema imune da mãe consiga produzir, entendeu? Aí, o sistema imune não induz a produção desse anticorpo. Das células de memória, exatamente. Depois, quando acabar o tempo da vida todinha, ela desintegra e... Exatamente. Como ele é como se fosse uma sorologia, né? Você já coloca os anticorpos prontos. Se eu já dei os anticorpos prontos, é o que a gente viu lá em imunização passiva, eu não induzo a geração de células de memória, né? Então, se não tem memória, eu posso na outra gestação ficar mais tranquila. Não vou ter produzido os anticorpos, ok? Não, só precisa saber da mãe. Se a mãe for RH negativo, no momento do parto já tem que aplicar. Você ainda não em relação a esse processo, como é que acontece desse surto quando o bebê nasce? O que é que vai acontecer mesmo lá na outra gestação? O que vai acontecer na segunda gestação? Pronto. As células vão gerar esse antígeno, certo? O IgG, né, esse linfócito B com o IgG na memória, ele vai conseguir passar pela placenta porque ele é o IgG e tem transportador para ele. No momento em que esse linfócito B com o IgG entra aqui, né, no feto e encontra o antígeno, ele inicia o processo de proliferação de expansão clonal, tá? Porque ele precisa combater aquele antígeno estranho. Então vai entrar através da placenta na região do bebê as células de memória de IgG que foram geradas na primeira exposição, certo? Não, aí em relação ao soro. Ah, o soro, né? Pronto, o soro é como se fosse uma imunização passiva. Eu pego e já pego os anticorpos todos prontos e jogo dentro da mãe, jogo dentro da circulação sanguínea da mãe. Então, teve o parto, teve aqui o início do contato entre a corrente sanguínea da mãe e o início do contato da corrente sanguínea do bebê. Tá vindo aqui o sangue da mãe, vai iniciar, eles vão ter esse contato bem aqui, certo? O que é que acontece? Eu já sei que a mãe é RH negativo, então eu vou jogar anticorpos anti o RH do bebê. Esse aqui é o RH do bebê. Aquela pequena quantidade de sangue que entra em contato com Exatamente. Aí os anticorpos vão lá, destrói, aí pronto. Aí destrói, aí pronto. Por quê? Porque para que a mãe gere uma resposta, a gente sabe que a imunidade adquirida, ela não é como a imunidade inata, ela não é o quê? Imediata, né? Ela leva um tempo para ser gerada. Se eu já joguei uma quantidade cavalar de anticorpos prontos, ele já vai destruir todos os antígenos e não vai ficar nenhum para estimular o sistema imune da mãe, entendeu? E na outra gestação tem que fazer. Tem que fazer de novo, porque ninguém sabe se ela vai ter a terceira. E se acontecer de ela não fazer essa injeção, não receber esse Aí tem a eritoblastose fetal. aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Na primeira gestação ela foi sensibilizada, na segunda não sabia, na segunda vai começar a atacar o feto, aí depois que vai descobrir por que houve o aborto, né? Por que houve a morte do feto. Professor, no caso dela ser sensibilizada, aí
Na segunda gestação, tem como ela prevenir colocando um imunossupressor para que não passe um IgG para o feto, para destruir a hemácia do feto? No caso, ela foi sensibilizada, não fez o tratamento, mas quer ter o segundo filho, aí eu pergunto se é possível inibir essa passagem do IgG pela placenta do feto. Pronto, o que pode acontecer é justamente aplicar anticorpos anti-RH do tipo IgM, né? Então, toda vida, e aí é um tratamento ao longo de toda a gestação, porque toda vida que escapar alguma coisa do bebê vai ativar lá a memória da mãe e já vai entrar os IgGs dentro da membrana e acabar com tudo. Então, tem que ficar fazendo esses anticorpos IgM não, né? IgG constantemente, porque ele tem que entrar lá e destruir um antígeno antes que ele faça o processo. Mas eu não tenho certeza disso não. Eu acho que, mas deve ter tratamento, com certeza. Com certeza deve ter um tratamento. Mas eu tô em dúvida agora como é que funciona. Se é direto os anticorpos. E a outra coisa é que ele tem um sistema hematopoético ainda prematuro, mas aí, por exemplo, quando passa esse IgG, destrói a massa do feto, aí vem os macrófagos do feto, degrada aquela hemoglobina, aí gera aquela bilirrubina que é onde vai dar icterícia nele. Mas não. Aqui no caso vai ter também o processo de hemaglutinação além da hemólise, né? A gente pode ter os dois acontecendo na eritoblastose. Ele tem um sistema para... Não, ele tem. Desde dentro da barriga tem o sistema imune inato, tem as células fagocitárias para já gerar essa hemólise ali. Mas além disso, a gente vai ter a CID no feto por conta da hemaglutinação. Então acontece os dois processos, tanto a hemólise como a hemoclise. Do tratamento eu realmente não tô me lembrando não, mas eu acho que deve ter, porque hoje é uma coisa disseminada, né? Por mais que a pessoa não tenha tido contato na primeira gestação, eu acho que já descobriram alguma coisa para evitar a ocorrência da morte do bebê na próxima. Mas eu não sei como é não. Viu? Eu vou perguntar e qualquer coisa eu mando para os meninos, aí ele bota lá no grupo, viu? Eu vou procurar. Então vamos lá. E quanto ao fator RH, né? O fator RH ele foi descoberto no macaco rhesus, certo? Por isso que é RH, tá? Então foi retirado o sangue desse macaco, injetado no coelho, e aí depois foi pego o sangue desse coelho, né? Se foi injetado, ele tinha a presença, né, da proteína RH. Quando entrou lá no coelho, o coelho produziu anticorpos para esse fator RH, né? Então tem a preparação do sangue, do soro desse coelho, para extrair no soro, que está a parte proteica, para extrair esses anticorpos anti-RH. E são esses anticorpos que são extraídos desse método que vão funcionar aqui no teste da tipagem sanguínea. Você pega a gotinha de sangue e coloca, a pessoa que é RH negativa, ela não tem a presença da proteína, então não vai hemaglutinar. A pessoa que é RH positiva, ela tem a presença da proteína, então a partir do momento que eu boto o anticorpo, ele vai aglutinar. Então é assim que a gente consegue reconhecer do mesmo modo da classificação do sistema ABO. Cerca de 85% da população é RH positivo e só uns 15% da população que é RH negativo, certo? Aqui é a mesma tabelinha que vocês tinham visto lá, aquela, né? Homozigoto dominante ou heterozigoto já é RH positivo, ou seja, tem a presença do antígeno RH na membrana. E o recessivo vai ser RH negativo sem a presença do antígeno, mas produzindo aí anticorpos anti-RH se ele for sensibilizado, né? Se não for sensibilizado, não vai produzir. Qual é a primeira diferença que vocês observam do sistema ABO para o RH? O RH só vai produzir o anticorpo se ele for sensibilizado. No sistema ABO, ele só vai produzir o anticorpo se ele for sensibilizado? Não, porque já tem a partir das proteínas que mimetizam isso da nossa microbiota, certo? Professora, e a resposta para ela vai tentando o ABO é porque não tem como passar o IgM. Exatamente. Não passa o IgM pela placenta. Mas aí, no caso, em relação a, por exemplo, acho que, por exemplo, a pessoa A vai ter um anti-B, já não seria um IgG, porque a pessoa tem a vida inteira, já seria um IgG? Eu não entendi nada. Não vou entender. E o IgG não é em longo prazo?
Então, se a pessoa nasceu A, então eu entendo que a longo prazo ela já tem um anticorpo anti-B. E aí o IgG... Do tipo IgG, não. Ela tem um anticorpo IgM, sempre, para qualquer anticorpo, né, das classes específicas, IgA, IgG ou IgE, a gente precisa primariamente ter a ativação do IgM, para que ele gere a mudança de classe em uma dessas três, certo? Por exemplo, a pessoa tem um IgM anti-B, uma pessoa que é A, nunca vai se transformar em IgG. Vai, porque ela tem o contato com as proteínas, né, que mimetizam ali o coisa. Só que existe uma diferença. Passaria pela placenta. Só que existe um mecanismo que ainda não é explicado, que é o que está aqui, né, nas respostas, que ainda não foi explicado, que o IgG só consegue ser ativo, eficaz, esse anti-A e esse B, se for de memória recente. Então, se por exemplo, a pessoa está ali, ela tem o sangue A e vai receber o sangue do O, né, que é o doador universal. Se esse indivíduo doador do tipo sanguíneo O, há 2 semanas, tiver passado por uma exposição com sangue A ou sangue B, ele vai ter gerado células B do tipo IgG de memória que vão atacar o indivíduo. Se ele não tiver tido essa memória recente, ele não vai ativar. Entendeu? Ainda não se sabe por que tem que ser uma memória recente. Ele tem que ter sido sensibilizado recentemente, mesmo tendo gerado o IgM e o IgG de memória por conta da microbiota. Não se sabe por que tem que ser memória recente. Então a resposta é essa, porque não vai gerar a memória recente. Exatamente, tem que vir de uma memória recente, certo? Então, algumas coisas que a gente pergunta. Se os indivíduos do grupo O produzem anticorpos anti-A e anti-B, ao doarem sangue para um paciente do tipo AB, não é de se esperar que a transfusão fizesse mal ao receptor? Aí, não, porque os indivíduos do grupo O desenvolvem os anticorpos anti-A e anti-B por estimulação recente das células de memória. Se não tiver sido exposto recentemente, ele não vai produzir os anticorpos do tipo anti-A e anti-B, certo? Tem que ser uma estimulação recente. Ainda não se sabe por que motivo, certo? Mas que bom que funciona, porque a quantidade de pessoas do tipo sanguíneo O é a de maior frequência, né? Então, eles têm essa capacidade de doar mais. Segunda pergunta, se o indivíduo RH negativo produz anticorpos anti-RH ao doar sangue para uma paciente RH positivo, que diz lá que ele é o doador universal, né? Ele pode doar tanto para RH positivo como para RH negativo. Esses anticorpos não atacarão as hemácias do receptor? Não, porque os indivíduos do RH negativo só desenvolvem os anticorpos anti-RH apenas se tiverem sido sensibilizados por um grupo RH positivo anteriormente. Certo? E por fim, por que os anticorpos anti-RH passam para o feto, enquanto os anticorpos anti-A e anti-B não passam? Por exemplo, a mãe é do tipo A e o bebê dela é do tipo B. Por que não vai passar os anticorpos anti-B da mãe para o bebê? Ou então, se uma mãe é do sangue O e produz anticorpos anti-A e anti-B, por que esses anticorpos não passam para o feto A ou B e destrói as suas hemácias? Porque os anticorpos anti-A e anti-B são da classe IgM e o IgG é a única classe de imunoglobulina que atravessa a placenta, porque a transferência vai ser mediada pela translocase do IgG, certo? Então, para que ele produza essa do tipo IgG, ele vai precisar ter sido sensibilizado com uma transfusão errada, ou anteriormente no parto, o bebê que era de outro grupo, aí houve a sensibilização para a produção dessas células IgG, e assim aconteceu o ataque do feto. Oi. Eu tive que começar a ler e disse que tinha essa microblastose causada pelo material anti-B. Mas eu dizia que ela era mais fraca. Aí por que acontece com essa? Porque ela não tem essa capacidade de gerar uma quantidade de IgG elevada. Por exemplo, houve a sensibilização da mesma coisa, né? Da eritoblastose, em vez de ser pelo fator RH, ser pelo anticorpo, pelo tipagem sanguínea do tipo ABO. Então, ela não vai produzir anticorpos da mesma forma em que a sensibilização pelo fator RH acontece. Sabe por que? Explica por que isso acontece? Não tem essa explicação. Certo? É a mesma coisa da transfusão a partir do doador universal O. Por que ele pode doar e ele não vai produzir esses anticorpos que vão hemaglutinar?
ele tem que ter essa memória recente, essa sensibilização recente. Se isso não acontecer, por exemplo, eritoblastose pelo sistema sanguíneo ABO. A mãe foi sensibilizada na primeira gestação, mas se na segunda gestação tiver passado muitos anos, ela não vai ter mais esse problema na questão de sensibilização pelo sistema ABO, entendeu? Então ele é menos intenso, mesmo que ela tenha uma segunda gestação em pouco tempo, né, de 1 a 2 anos após a primeira gestação, não vai ter uma resposta tão intensa como do fator RH. Professora, nesse momento, por exemplo, indivíduos do grupo O produzem anticorpo anti-A e B, certo? Se um que é O doar para um paciente AB, considerando que é RH negativo, não vai ter coagulação no paciente com AB, porque não houve produção dos anticorpos, né? É isso? O paciente do tipo O, o doador O, vai doar para o paciente do tipo AB, certo? Então ele só vai produzir os anticorpos se ele tiver tido uma estimulação recente das células de memória, dos linfócitos B de memória. Se ele não tiver tido uma estimulação recente, ele não vai produzir o anti-A e o anti-B de ataque, certo? Uma transfusão errada ou algo assim, para estimular? Por exemplo, uma transfusão errada. Recentemente ele recebeu uma transfusão, aí ele foi estimulado recentemente há 2 semanas. Aí é difícil de acontecer, então. É muito difícil, muito difícil. Eu sei porque, por exemplo, como o ele não vai ter os antígenos, né, ao redor das hemácias, quando o sangue fosse para... mas aí não separa, né, o anticorpo. Porque o O ele não tem os antígenos, mas ele pode produzir os anticorpos. Só que ele só vai produzir a partir da estimulação recente, certo? Não? Eu escutei uma vez, mas isso pode estar errado. Mas ouvi falar que alguém que tem, por exemplo, 2 indivíduos sangue A, só que um é RH positivo e o outro é RH negativo. O positivo pode doar para o negativo pela primeira vez e ele não vai morrer, não sei assim. Isso é possível? Não vai morrer o negativo. O negativo. Mas se for pela segunda vez... Não, o positivo ele não tem o anti-RH, né? Então o positivo ele pode doar para o negativo porque ele não produz anti-RH, porque ele tem... Sim, mas ele não tem um anti-RH, o negativo. Aí se ele recebe o positivo, Pronto, aí causa aglutinação, né? Não, o doador universal é o negativo. Desculpa, eu troquei. O doador universal é o negativo, certo? Só que não tem o processo da primeira estimulação para que se produza um anticorpo. O indivíduo que é RH negativo, o fator básico dele é que ele não tem RH na membrana dele. Significa que ele já produziu os anticorpos anti-RH? Não. Ele só vai produzir os anticorpos anti-RH se ele tiver tido contato com o grupo RH positivo anteriormente. Então, uma primeira doação, o RH positivo pode doar para o negativo. Mas porque ele não vai ficar lá. Não, porque leva quanto tempo para produzir a resposta imunológica? A resposta imunológica adquirida leva um tempo. Então, daqui que ele produz os anticorpos, essas células sanguíneas já foram o quê? Degradadas, né? Então não vai gerar. Agora, numa segunda exposição, o RH positivo vai poder doar para ele? Não, porque ele já foi ativado, ele já gerou as células de memória para o fator RH, entendeu? É porque eu confundi, porque assim, porque no caso do ABO já tem produzido os anticorpos. Isso, né? E no RH não, exatamente essa a diferença. No caso de uma mulher que recebeu transfusão, que ela é RH negativa, recebeu transfusão de RH positivo, ela tem chance de ser também, Uma mulher grávida? Sim, se ela é grávida. A partir da primeira gestação. Se ela tiver recebido por exemplo, ela é RH negativa e recebeu uma transfusão RH positivo. Ela já estimulou o quê? A produção dos anticorpos anti-RH. Então, na primeira gestação, ela já tem que fazer o tratamento, entendeu? Porque ela já tem os anticorpos. E esses anticorpos já vão passar ali pela placenta e atacar o bebê na primeira gestação. O quê? Não, ela falou RH. Uma mãe que é RH negativo, por algum erro, recebe um sangue RH positivo. O RH positivo, para que ele desenvolva o processo de coagulação, ele precisa da ação de quem? Do anticorpo anti-RH. E esse anticorpo anti-RH, ele vai levar um tempo para ser produzido, porque é a primeira exposição dessa mulher ao RH da membrana, entendeu?
Só na segunda. É o quê? Não, o ABO ele já produz os anticorpos, por quê? Por conta da nossa microbiota, né? Que tem as proteínas que mimetizam os antígenos A e o antígeno B. Então ele já produz os anticorpos. O RH não, a gente não tem isso relacionado às bactérias. Deixa eu ver se eu entendi. Em relação ao ABO, a gente não produz o anti-A ou o anti-B se a gente for o O, né? O sangue O, a menos que haja uma estimulação por meio da transfusão ou antigravidez. Não, ele produz o anticorpo, que você diz, né? O anticorpo. O O, ele produz o anticorpo anti-A e anti-B. Por quê? Porque ele está sendo exposto através das bactérias, não é isso? O que ele não produz são as células de memória ativas, efetoras, que é o que a gente chama, porque ele só consegue produzir as células de memória efetoras a partir de uma estimulação recente. Entendeu? Então ele tem lá as células de memória do anticorpo anti-A, anti-B, seja do IgM, seja do IgG, mas ele não consegue gerar, né, se diferenciar no plasmócito e secretar esse anticorpo anti-A e anti-B, porque ele não foi estimulado recentemente. Para ele secretar esses anticorpos, ele tem que ter sido estimulado recentemente. Ele tem na circulação dele, mas ele não secreta de forma efetiva, efetora, que são os linfócitos B de memória efetores, certo? Eles ficam como se fossem dormentes. É que eu me lembro que o professor explicando isso também, falou que mesmo entre pessoas de grupos sanguíneos diferentes, se for haver uma transfusão, precisa ser um número limitado. Por exemplo, se eu for receber uma bolsa de sangue O, não posso receber mais bolsa de sangue O. Teria que ser preferencialmente do meu tipo sanguíneo. Por possíveis reações Que podem acontecer, isso. Mas essas reações, elas são limitadas. Se eu aumento a concentração de bolsas O que eu estou fazendo a transfusão, eu vou aumentar a quantidade de antígenos. Então, uma hora ou outra, uma dessas células de memória que não estão efetoras vão acabar se convertendo em efetoras. E a partir do momento que uma se converte em efetora, ela sofre a expansão clonal e de uma vai para centenas e aí inicia o processo. Então, quanto mais exposto você é, você aumenta a probabilidade de desencadear o processo. Se eu só pego ali, eu só tenho agora, tá na cirurgia ainda e eu só tenho bolsa O, você vai ter que colocar uma bolsa O. Agora, à medida que você vai aumentando essa quantidade de O que você está introduzindo, você vai aumentando a probabilidade que ela tenha essa reação. Mas não é justamente isso, esses anti-A e anti-B não são do sangue O que eu acabei de receber, não são coisas produzidas pelo organismo. É porque O meu organismo não vai combater o sangue O que eu recebi. Não, é o sangue O que vai atacar o teu organismo. Entendeu? Ele que vai ter os anticorpos que vai atacar o teu organismo. Esses anticorpos, eles não vão é porque acho que tem pouca quantidade. só que eles vão ser ativados no meu organismo. Isso, eles vão ter contato com o antígeno. Só que o seu organismo não vai produzir os anticorpos. Ele vem direto. Ele vem, no momento que ele interage com o antígeno, ele vai ser ativado ou não ativado. A probabilidade de que ele não seja, que ele esteja no estado inativo, é muito maior. Se ele ficar o tempo todo, porque tem vários, né, na membrana, vários receptores de anticorpos na membrana. A probabilidade de uma hora um se ligar e desencadear a cascata de ativação desse linfócito B vai aumentando à medida que você vai expondo esses linfócitos a uma quantidade maior de antígenos. A questão é essa, como é que vai ativar uma coisa que não é do meu organismo, que não tem interesse para mim? Não, ó. Vamos visualizar aqui. Entrou as células, os linfócitos B dentro do organismo, certo? Entrou os linfócitos B do doador, do sangue O. Está lá no meu organismo. Ele está tendo contato com as hemácias do receptor, com o anti-A e o anti-B. Ele está se ligando através dos anticorpos da membrana do linfócito B. Mas esse linfócito B não está ficando ativo. Mas espera aí, não é nosso, não é separado as frações do sangue. Aí para receber transfusão pode ser só de partículas? Tem o caso de ser separação. Pode acontecer a separação, mas também pode ser o sangue normal. Nem sempre a gente vai separar o plasma da parte dos elementos figurados, não. Vai o sangue total. Pode ter separação e depende do objetivo. Eu quero mais o plasma, que é para manter só a pressão arterial, para manter o débito cardíaco. Aí ele extrai só o plasma para aumentar a volemia. Mas se não, é o sangue total, entendeu? Oi. Então, assim, sistema ABO, existem anticorpos que são previamente produzidos. Então, o ideal seria o que o Bárbara falou aí,
de A doar para A, ao invés de O doar para A. Por quê? Porque como já vai ter previamente esse anticorpo produzido, quando o O vai doar para A, esses anticorpos vão para lá, mas só que o anticorpo produzido no indivíduo O. Por isso que uma hora eles vão se degradar e vão ser prejudiciais. Pois é. O ideal é sempre que seja do mesmo tipo sanguíneo. O AB todinho serve para todos os Serve para todos. Independente de, por exemplo, o AB pode receber de qualquer um. Ele pode receber de qualquer um, mas o ideal é que ele receba de AB, entendeu? Certo. A outra dúvida que eu tenho é, ali embaixo está dizendo anti-A e anti-B são de classe GM. Isso. E o anti-RH é GG. É isso? Não. É porque aqui é a pergunta, por que os anticorpos, né? Anti-RH, eles passam para o feto, né, no processo da eritroblastose, e os do anti-A e o anti-B, por exemplo, uma mãe A que está com bebê B. Por que o anticorpo anti-B não passa para o bebê? Porque é da classe GM. Exatamente. Mas o anti-RH não passa, não é da GG? Porque ele é IgG. Então, Entendeu? É isso mesmo, mas por que um é GG e outro é IgG? Tem explicação? Pronto, é pela sensibilização. Ele só vai ter uma célula de memória do perfil IgG após o processo de sensibilização. Certo? Então ele tem que ter o processo de sensibilização prévio para produzir o anti-RH. E aí esse anti-RH vai conseguir passar. No caso da mãe, se ela não tiver passado por nenhum processo de sensibilização específico, não vai desenvolver os IgGs na forma secretada de forma livre que atravessa a placenta pelo translocador. Então, assim, eu posso estar enganado, mas primeiro você tem a produção já de anti-A e anti-B, eles são da classe GM. Isso. Para quem tem sangue com fator RH negativo, quando houver uma estimulação, é aí que vai ter a produção de anti-RH, e ele já é IgG. Isso. Não, ele primeiro vai passar pelo processo IgM, depois IgM vai converter a classe em IgG. Mas isso acontece na primeira exposição, entendeu? Ele não para no IgM. Pronto, exatamente. Mas o anti-RH ele para. Exatamente. Então, gente, só para a gente poder finalizar e continuar, existem dois tipos de técnicas e acabou. Ai, não, acabou não. Oh, meu Deus, eu não entendo porque que esse negócio não conecta. Não! Morreu. O quê? Das técnicas diretas. As técnicas, né? A gente tem a técnica de tipagem direta e a técnica de tipagem reversa, certo? A tipagem direta, o foco dela são as hemácias, especificamente os antígenos que estão ali ligados à membrana das hemácias, certo? Então a gente vai ter os poços e aí vão ter os soros o quê? Com anticorpo anti-D, que é para o fator RH, o anticorpo anti-B, que é para o antígeno B, e o anticorpo anti-A, que é para o antígeno A, certo? Então o foco dele é atacar os antígenos que estão nas hemácias, na membrana das hemácias. Isso é a tipagem direta, que vai detectar os antígenos do sistema ABO através de anticorpos ABO industrializados. E ele, obviamente, vai ter como foco as hemácias. O segundo tipo é a tipagem reversa, certo? A tipagem reversa já tem como objetivo o quê? Identificar os anticorpos. Em vez de identificar os antígenos, vai identificar os anticorpos agora. Então, ele vai detectar os anticorpos do sistema ABO naturais do indivíduo utilizando hemácias comerciais. Então, vai se pingar aí as hemácias e os nossos anticorpos vão aglutinar essas hemácias industrializadas. Então, se eu sou do tipo A, eu produzo a aglutinina, o anticorpo anti-B, né? Eu sou do tipo A. Se eu pingar uma hemácia, né, do tipo B, ou seja, que tem o antígeno B na membrana, eu vou aglutinar, porque eu produzo o anticorpo anti-B, certo? Então, se eu produzo um anticorpo anti-B, eu aglutinei as hemácias do tipo B, você já consegue deduzir que eu sou A, certo? Então, é a tipagem reversa. Vai utilizar o plasma ou soro sanguíneo. Normalmente, no processo de doação de sangue, a triagem que o hemócio faz, ele faz esses dois tipos de tipagem, certo? Faz tanto a tipagem direta como a reversa. Para quê? Para aumentar a confiabilidade, né? Para ter mais certeza, ok? Então, o que a gente tem aqui, que a gente fez o teste, é essa tipagem direta. Essas amostrazinhas, elas contêm anticorpos industrializados, anti-A, anti-B e o anti-D, certo?
Então vocês pingam o sangue de vocês na lâmina aí que o Tiago trouxe. E aí, quando pingar o anticorpo anti-A, se aglutinar, significa que você tem nas suas hemácias o antígeno A, né? Então o seu sangue é do tipo A. Se não aglutinar, significa que você não tem o antígeno A nas suas membranas. No outro, você pinga o anticorpo B. Se aglutinar, significa que nas suas hemácias tem o antígeno B. Então, se não aglutinar, significa que você não tem o antígeno B, então você não é do grupo B. Se aglutinar os dois, né? Aglutinou aqui no A e aglutinou aqui no B, significa que você tem os dois antígenos. Então, você é AB. Se não aglutinar nenhum, significa que você é o O, né? Você não tem nenhum dos antígenos. E é a mesma coisa para o fator RH. Se você for RH positivo, você tem o antígeno RH na membrana das hemácias. Se eu pingo o anticorpo anti-RH, ele vai aglutinar o RH daquelas hemácias. Se eu for RH negativo, não vai aglutinar, vai ficar normal. Ok? Tranquilo, pessoal? Oi. Alguns, isso não só relacionado ao sangue, mas de forma geral, né? Tem alguns antígenos que eles possuem vários epítopos, certo? Por exemplo, eu tenho uma proteína, deixa eu só encerrar aqui, né?